Isso. Está chegando no ponto certo. Agora sim. Tá bom. Quem trouxe a Bíblia? Abra sua Bíblia no quinto livro da Bíblia Sagrada, livro de Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo de número 34. Glória a Deus. Aleluia. Deus está aqui, irmãos. Deuteronômio, capítulo 34. Quem achou, diga amém. Quem não encontrou, pede socorro. Os irmãos não pedem socorro e não param de mexer na Bíblia. Louvar a Deus pela vida da minha pastora Lúcia. Amém, mulher de Deus. Prazer imenso estar revendo essa mulher guerreira e juntamente com seu esposo. Amém, Deus abençoe. É uma grande porta que se abre aqui em Areia Branca. Deus abençoe. Dona Marão está de pé ainda, não é isso? Dona Marão está lá, fechou. Mas Deus abriu aqui. Que a porta que Deus abre, ninguém fecha. Amém? Pastora Lúcia, muito obrigado pelo carinho, pela consideração, pelo sacrifício. Pastora Lúcia fez um sacrifício enorme para me trazer aqui. Deus abençoe. Amém? Deuteronômio capítulo 34, verso 1 diz assim: Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cume de Pisga, que está de frente a Jericó. E o Senhor mostrou toda a terra, desde Gileade até Dan, e toda Naftali, e toda a terra de Efraim, Manassés, e toda a terra de Judá até o mar Útil, e ao sul, e as campinas do vale de Jericó, e a cidade das palmeiras de Zoar. E disse o Senhor: Esta é a terra que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: A tua semente darei, vira-te para lá, e verás com os teus olhos, porém não pisarás lá. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme a palavra de Deus. Amém? Você que pode, tome o seu assento, dando glória para Deus, dando aleluia, que Deus espera de nós aqui nessa noite. Tome o seu assento. Amém? Quero louvar a Deus também pela vida do meu amigo Júnior. Júnior é um amigo de longas datas, irmãos. Sim, homem de Deus. Tenho um carinho muito grande por ele. Às vezes nós estamos no nosso momento lá, né, Júnior? Deus abençoe o de Deus. Tenho um carinho muito grande pela vida do Júnior. E também louvar a Deus pela vida do meu pastor, o pastor Josevaldo, a esposa dele, a nossa irmã Vanessa. Ele é presbítero, irmãos, na boca dos outros, mas na minha boca ele é pastor. Amém? Louvar a Deus pela vida desse grande profeta. Tenho um carinho muito grande pela vida dele. Eu não sei se eu sou a sombra dele ou ele é minha sombra, porque onde ele está, eu estou. Amém, presbítero? Deus abençoe. Pastora, missionária Vanessa, Deus abençoe também. Amém, irmãos? Eu quero ser rápido nessa noite. Eu tenho aqui o quinto livro da Bíblia Sagrada. E quem conhece as histórias da Bíblia Sagrada sabe que os primeiros 5 livros da Bíblia foram denominados para um homem chamado Moisés. Moisés foi aquele que teve a vontade de escrever os primeiros 5 livros da Bíblia: o livro de Gênesis, o livro de Êxodo, o livro de Levíticos, o livro de Números e o livro de Deuteronômio. Esses 5 livros foram escritos pelo punho de Moisés. São também chamados os Pentateucos. A palavra penta quer dizer 5 e teucos quer dizer livros, ou rolo, como você queira dizer. Então nós temos aqui dos 5 livros de Moisés, nós temos aqui o último livro escrito por Moisés, que é o livro de Deuteronômio. E eu confesso para os irmãos que quando eu li esse capítulo 34, praticamente é a última hora de Moisés, é o último relato que a Bíblia faz menção de Moisés. Quando eu li isso aqui, irmãos, me deu um aperto no coração. Porque a revelação que Deus me deu, que Jesus me deu, foi tão forte, foi tão profundo, que eu quero transmitir aos irmãos aqui. Eu peço a atenção de todos que estão aqui. Preste atenção, porque o que eu vou falar nessa noite não tem nada de novo, não tem nada de inédito.
Alguns anos atrás, a Rede Record lançou uma telenovela chamada Os 10 Mandamentos. Todo mundo assistiu isso. E aquela novela fez um grande sucesso, explodiu no Brasil inteiro, virou até filme de cinema, virou live action. Então tudo que eu vou falar aqui nessa noite não é nada de novo. O bispo, ele retratou algumas coisas, então eu vou apenas relembrar essa história aqui a você. Moisés recebeu das mãos do Senhor uma missão. E a missão que Moisés recebeu das mãos do Senhor foi uma missão árdua, uma missão difícil, uma missão complicada. Deus, em cima de uma montanha, fala com Moisés: Moisés, eu quero que você vá até o Egito, eu quero que você vá até Faraó, e diga para ele que libere o meu povo, para que o meu povo volte para casa, para que o meu povo queime incenso, Moisés, para que o meu povo adore ao meu nome no meio do deserto. Só que quando Deus ele fala com Moisés, se você for ler o capítulo 4, 5 de Êxodo, você vai ver que Moisés ele sente medo. E eu explico por que Moisés sente medo. Moisés sente medo porque Moisés iria bater de frente com a nação mais poderosa no mundo, que é o Egito. Moisés sentiu medo porque Moisés iria ficar de frente com o homem mais poderoso do mundo, que era Faraó. Vou dar aqui um exemplo para que você entenda. Já pensou se Deus pega alguém aqui de Pedra Branca? Quem nasce em Pedra Branca é o que hoje areia branca, pastor, é o quê? Quem nasce areia branca? Areia branquense, não é isso? Vamos supor que Deus pega uma areia branquense e coloca ele dentro de um avião. E você vai para os Estados Unidos da América. Lá nos Estados Unidos da América você vai para a cidade de Washington. Na cidade de Washington você vai para a Casa Branca. Na Casa Branca você vai ficar de frente com o presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden. E você é aquele que vai levantar o dedo e vai profetizar para ele. Eu tenho certeza que na mesma hora você tremeria nas bases. Por quê? Porque aquele homem é o homem mais poderoso do mundo. Aquela nação é a nação mais poderosa que tem no mundo. Aconteceu a mesma coisa com Moisés. O Senhor disse: Moisés, você vai ficar de frente para Faraó e vai dizer para ele que libere o meu povo, para que o meu povo volte para casa, para que o meu povo me adore no meio do deserto. O Senhor sondou Moisés e viu que Moisés estava com medo, Júnior. Quando Moisés estava com medo, o Senhor disse: Moisés, você não vai só nessa luta. Eu envio o teu irmão Arão. Arão vai contigo, Moisés. Arão vai ser o interlocutor. Arão vai ser o porta-voz. Arão vai ser o profeta. E tu, Moisés, será Deus na terra. Olha que coisa forte. Ou seja, a figura de Moisés era a figura de Deus. Se você olhasse para Moisés, você estava olhando para Deus. Se você caminhasse com Moisés, você caminhava com Deus. Se você estivesse do lado de Moisés, você estaria do lado de Deus. Porque Moisés era o exemplo, era o espelho de Deus na terra. Você conhece a história? Moisés desce do monte, no meio do caminho ele se encontra com seu irmão Arão. Os dois vão para o Egito. Eles marcam uma audiência com o Faraó. Quando eles marcam a audiência com o Faraó, no dia da audiência marcada, Faraó está sentado no trono, Arão e Moisés estão na frente dele, e Arão abre a boca. Arão diz: Faraó, Deus nos mandou vir aqui e mandou dizer para você que libere o povo, para que o povo volte para casa, para que o povo queime incenso, para que o povo glorifique o nome do Senhor no meio do deserto, Faraó. 5 minutos Arão está falando com o Faraó, e a Bíblia diz que o coração de Faraó fica endurecido. Ele não permite, minha pastora Lúcia, que o povo volte para casa. Deus agora é obrigado a trazer uma intervenção sobre o Egito. E a intervenção que Deus traz no Egito vem em forma de 10 pragas. E na última praga, que foi a matança dos primogênitos, a matança dos inocentes, o coração de Faraó se quebranta, ele fica dúbio e ele permite que o povo volte para casa. E aqui eu quero que você veja mais de 2,5 milhões de pessoas saindo pela porta do Egito, alegre, feliz. Eles estão com dinheiro no bolso, estão abastados, têm dinheiro no bolso, estão com ouro, estão com prata. Eles estão saindo pela porta da frente do Egito, estão cantando na vitória. Eles estão alegres, porque já se passaram 430 anos. Sabe o que é isso? 430 anos que o povo gemia, 430 anos que o povo pedia para que Deus enviasse o tal do libertador, 430 anos que o chicote do inimigo descia sobre os ombros deles, 430 anos o povo comia alho, cebola, pepino, e eles bebiam das águas barrentas do rio Nilo. 430 anos depois, Deus agora
liberta eles pela mão de Moisés. E eu quero que você veja 2 milhões de pessoas saindo pela porta do Egito, cantando, alegre, feliz. Estão alegres, estão cantando da vitória. Eles vão caminhando pelo Egito, eles vão caminhando, vão caminhando, vão caminhando. Mas já dizia a minha avó que a alegria de pobre, ela dura pouco, e é verdade. Tem sim uma alegria que dura pouco, minha pastora, você amará a alegria do pobre. Quando eles pensavam que nunca mais falaria tocar neles, quando eles pensavam que nunca mais eles iam comer alho, cebola, pepino, e que o chicote do inimigo desceria mais sobre eles, eles pensavam que eles estavam livres, eles pensavam que eles estavam libertos, que nunca mais falaria tocar neles. Quando eles pensaram nisso, mais uma vez o coração do Faraó se endurece, e o Faraó dá uma ordem. Ele junta 600 carros, ele junta 600 soldados, e ele dá uma ordem. E a ordem dele, eu estou dizendo isso para que você me entenda. Ele dá uma ordem, a ordem dele era para que nenhum judeu voltasse vivo para o Egito. Ele queria que o sangue deles fosse esparramado pelas areias do deserto, e que a carne deles fosse enterrada no meio do deserto. E eu quero que você veja mais 600 soldados saindo furiosos, com armas, com escudo, com espada, com lança. Eu fiz um cálculo muito rápido. Eles estavam em cima de bigas de carro. Cada carro comportava de 2 a 3 soldados. Vamos dizer que em cima de cada carro comportava 2 soldados. Eram 600 carros. Em cima de cada carro tinha 2 soldados. Então 6 vezes 2 dá 12. Não é isso? 1.200 soldados. 1.200 soldados armados. 1.200 soldados furiosos, com sangue nos olhos, prontos para matar o povo de Deus. Enquanto isso, Deus leva o povo para as margens do Mar Vermelho. De repente, quando o povo olha para trás, lá vem 1.200 soldados prontos para exterminar o povo de Deus. Quando o povo vê os inimigos partindo para cima deles, a Bíblia diz que o povo agora se desespera. O povo fica desesperado. E o povo agora começa a ameaçar Moisés, minha pastora. O povo pega pau, outros pegam pedra, outros começam a puxar faca, vão matar Moisés. Porque Moisés trouxe a gente aqui para morrer na mão dos inimigos. Moisés trouxe a gente aqui para morrer na mão dos opressores. Quando o povo se levanta para matar Moisés, Moisés cai de joelho na frente da congregação. E a Bíblia diz que Moisés levanta um clamor a Deus. Moisés levanta uma oração. E a oração de Moisés é mais ou menos assim. Moisés olha para o céu e diz: Senhor, e agora? E agora, Jeová? E Yahvé? E agora, quem pode nos ajudar? Eu não sei quantas horas Moisés passou orando, quantos minutos ele passou orando, mas o milagre tinha que ser muito rápido. O que Deus tinha para fazer era muito rápido. De repente, a Bíblia diz que Deus ouviu o clamor de Moisés. E o Senhor disse: Moisés, por que tu clamas a mim, Moisés? Por que está aí de joelho dobrado, gritando, Moisés? Imagina o diálogo entre Deus e Moisés. Moisés olha para o céu e Moisés: Senhor, se está em cima não dá para o Senhor ver. Nós estamos em Piaiote. E Piaiote é um beco sem saída. Senhor, se está em cima não dá para o Senhor ver. Se o Senhor olhar para o lado direito, nós temos uma montanha. E não dá para levar, nós temos pessoas idosas. Não dá para levar os idosos para cima da montanha. Senhor, se está em cima não dá para o Senhor ver do lado esquerdo. Aqui, Senhor, nós temos um deserto. E nós temos crianças. Temos pessoas acamadas. Temos pessoas doentes, Senhor. E não dá para levar as crianças para o meio do deserto. Vai todo mundo morrer de sede. Vai todo mundo morrer de fome, Senhor. E atrás de nós, Senhor, está vindo os inimigos na nossa mente. Tem um mar chamado Mar Vermelho. E não tem um barco para colocar mais de 2,5 milhões de pessoas. Ou seja, naquele dia todas as portas estavam fechadas. A porta da direita, a porta da esquerda, a porta da frente e a porta de trás. Todas as portas estão fechadas. Mas é aqui que Moisés ensina uma lição para nós nessa noite. Aprenda uma lição com Moisés, que quando todas as portas estiverem fechadas, quando a porta da direita se fechar, quando a porta da esquerda se fechar, quando a porta da frente, quando a porta de trás se fechar, aprenda uma lição com Moisés. Dobra os joelhos e lá em cima Deus vai ouvir o seu oração. Lá em cima Deus vai ouvir o seu clamor. E Ele abrirá uma porta só para você passar. Só para você passar. Só para você passar. Aleluia. O Senhor diz: Moisés, diga ao meu povo
Era de madrugada, Júlio. Deus soprou um vento tão forte naquele dia que as águas se partiram. 2 milhões de pessoas passaram pelo meio do mar, pé enxuto. E a Bíblia diz que quando o faraó viu que o povo de Deus estava do outro lado, cantando, pulando, o povo estava alegre, porque Deus tinha dado livramento para eles. Do outro lado, enquanto Israel está do outro lado, cantando e da vitória. Fala a história daquilo, fala a história daquela cena, e ele não está satisfeito. E quando ele olha o povo de Deus, as águas continuam abertas ainda. E quando ele olha o povo do outro lado pulando, glorificando a Deus, as águas. E olha o que ele pensa, pastora. Olha o que vem na mente dele. Ele pensa: se Moisés e esse povo passou pelo meio das águas, a gente passa também. Se Moisés e esse povo dos pés sujos cruzaram o mar, então a gente cruza também. E ele deu uma ordem para que os soldados entrassem no meio das águas. Quando ele dá a ordem, lá em cima, Deus está esperando a hora certa. Aleluia! Deus está esperando o momento certo. Aleluia! Deus não é como o ser humano. Deus, ele não age por impulso. Deus não coloca o carro na frente dos bois. Deus não enfia os pés pelas mãos. Ele tem a hora certa de agir. Ele tem a hora certa de trabalhar. Quem crê no agir de Deus aqui nessa noite? Alguém crê que tudo está no controle das mãos dele nessa noite? Aleluia! Lá em cima ele está esperando a hora certa. Quando eles entraram no meio das águas, Deus tinha marcado o lugar certo. Quando eles entraram no meio das águas, a Bíblia diz que Deus fecha o mar diante deles. Morreu todo mundo. Deus matou todo mundo. Por quê? Porque tocou em Moisés. Deus matou todo mundo. Por quê? Porque tocou no ungido de Deus. Deus matou todo mundo. Por quê? Porque tocou na menina dos olhos de Deus. E eu não sei para onde vai essa palavra aqui nessa noite, mas Deus manda dizer para você: não toque em quem você não conhece. Não fale mal do seu irmão. Não reúna a panelinha, não reúna a patotinha de tardezinha na calçada, no cafezinho da tarde. Não reúna para falar mal de ar, não reúna, porque por trás desse homem, por trás dessa mulher, existe um Deus que é poderoso. Eu vou falar de novo: por trás dessa mulher, por trás desse homem, existe um Deus que é todo poderoso. Ele é poderoso. E se você tocar nele, e se você tocar nela, você vai se ver com Deus que ela serve. Você vai se ver com Deus que ele serve. Deus matou todo mundo naquele dia. Quem acompanhou até que diga amém. 10 dias depois que eles saíram do Egito, eles estão caminhando, minha pastora. 10 dias depois que Deus tinha matado os inimigos, que Deus tinha afogado os cavalos, os cavaleiros de Faraó. 10 dias estão caminhando, de repente, agora o povo começa a apertar Moisés. O povo começa a oprimir Moisés. E é aqui que eu criei uma empatia com Moisés. Pastor, o que é empatia? Empatia é você se colocar no lugar da pessoa. Eu me coloquei no lugar de Moisés, irmãos. E eu confesso que eu senti muitas dores. Porque Moisés está levando com ele 2 milhões de pessoas. E detalhe, Moisés não está numa igreja com ventilador, numa igreja com ar-condicionado. Moisés está no meio do deserto. Possivelmente o deserto do Saara. E se você estivesse no lugar de Moisés, a visão que você ia ter mais ou menos essa. Se você olhasse para frente, você via areia. Se você olhasse para a esquerda, você via areia. Se você olhasse para a direita, você só via areia. E se você olhasse para trás, você só via areia. Ou seja, para todo lugar que eles olhassem, eles só via areia. E Moisés está levando com ele 2 milhões de pessoas. Você sabe o que é isso? Vou dar aqui um exemplo. Minha pastora Lúcia, a senhora tem quantas ovelhas aqui? Tem quantas ovelhas? Ovelha, eu tenho. Vamos colocar 15 pessoas. Vamos colocar 15. Tomar conta de 15 pessoas é difícil? Ela está dizendo que tomar conta de 15 pessoas é difícil. Moisés está levando com ele 2 milhões de pessoas. Você sabe o que é isso? Sergipe, a população de Sergipe tem um pouco, 1 milhão e 900 pessoas, um pouco, quase 2 milhões de pessoas. Ou seja, o povo que Moisés está levando é quase o dobro da população de Sergipe. E Moisés está levando esse povo nas costas durante 40 anos. E aqui que eu explico, porque eu entrei na pele de Moisés. Porque durante 40 anos Moisés está levando o povo. E o povo que Moisés
que só sabe murmurar. O povo que Moisés está levando é um povo que só sabe xingar Deus. O povo que Moisés está levando nunca sabe agradecer, sempre murmurar. O ser humano é um ser, é um animal racional, mas ao mesmo tempo parece que é irracional. Porque o ser humano nunca está satisfeito por nada. Acredite nisso, nem Deus que te criou, nem Deus que conhece o dia do seu nascimento, não sabe o dia da sua morte, nem Deus que sabe o quanto de cabelo tem na sua cabeça, nem Ele consegue entender você. Deus não consegue compreender o ser humano. Vou dar um exemplo aqui. O ser humano está desempregado, ele pede para Deus abrir uma porta. Deus abre a porta, diz: Senhor, estou trabalhando demais, eu vou sair do trabalho. Está chovendo demais, Senhor, está chovendo demais, manda sol. Deus manda sol. Senhor, o sol está quente demais, manda chuva, está calor demais. Você está entendendo? Nada. Por mais que Deus tente satisfazer o ser humano nunca é satisfeito por nada. Moisés ficou durante 40 anos tentando satisfazer o povo. Durante 40 anos, sabe o que é isso? Quando Moisés ele mata o egípcio lá no Êxodo, quando Moisés foge do Egito, Moisés tem 40 anos de idade, pastor. Quando Moisés ele sobe no monte, Deus fala com ele na sarça ardente. Moisés agora tem 80 anos de idade. Quando Moisés tira o povo das garras de Faraó, Moisés tem 80 anos de idade. Ele vai caminhando, eu vou adiantar aqui a história. 40 anos, Moisés agora não tem mais 80 anos de idade. Moisés tem 120 anos de idade. 40 anos já ficou para trás. 40 anos que Moisés está comendo o pão que os irmãos dele estão amassando. Que eu descobri que é o pão pior que o pão que o diabo amassa, pastor. Existe um pão pior que o pão que o diabo amassa. É o pão que o crente amassa. Porque o que vem de lá a gente sabe que não presta. Agora imagine essa pessoa que senta do seu lado, frequenta a sua casa, conhece seus segredos, sabe tudo de você. E ela pega uma faca, apunhala você nas costas. Ela diz: come aqui esse pão aqui que eu estou dando para você comer. É pior do que o pão, irmão, isso maltrata. Isso machuca, é pior do que o pão que o diabo amassa. E é esse pão que Moisés está comendo tem 40 anos. 40 anos os irmãos de Moisés estão oprimindo ele, está apertando ele. Tem 40 anos. Capítulo 34. Deus chama Moisés em cima do monte. Moisés tem 120 anos de idade. O Senhor: Moisés, sobe no monte, eu quero conversar com você. Agora baixou tudo. Sobe no monte, Moisés. E Moisés subiu no monte. Lá em cima do monte o Senhor mostra a terra para Moisés. O Senhor diz: Moisés, olha lá a terra prometida. Olha lá, Moisés, a terra de Canaã. A terra que tem 40 anos que você está atrás dela, Moisés. Olha lá, Moisés. Quando Deus mostra para Moisés, o coração de Moisés se alegra. Moisés ameaça descer do monte para anunciar para o povo que Deus tinha mostrado o caminho para ele, que Deus tinha dado autorização para eles entrarem de Canaã. Quando Moisés resolve ameaçar para descer do monte, o Senhor fala a palavra, irmãos, que dói no meu coração. O Senhor disse para Moisés: Moisés, todos eles vão entrar em Canaã, menos você, Moisés. Você não entra na terra prometida. Você não entra em Canaã. Quando eu li isso aqui, irmão, doeu no meu coração. Porque se tinha uma pessoa que merecia entrar em Canaã, era Moisés. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Moisés merecia, pastora. Deus podia matar todo mundo no meio do deserto, mas Moisés tinha que entrar lá, porque Moisés tem 40 anos que Moisés está suportando o povo. O povo só sabia murmurar. O povo tudo era com Moisés. Eu fico aqui, pastor, tentando imaginar esses 40 anos. 40 anos, eu fico aqui imaginando as noites mal dormidas de Moisés. O desgaste físico, o desgaste mental, o desgaste psicológico, a pressão e a opressão que o povo colocava em cima dele. Fizeram uma pesquisa por esses dias aí. Tem alguém que é professora? Tem alguma professora aqui? Não tem ninguém que é professora, não tem ninguém que é professora. Fizeram uma pesquisa, pastora Lúcia, e descobriram que 70% das professoras se aposentam cedo, ou melhor, se encostam cedo, porque é difícil o professor se aposentar. A professora se encosta cedo, porque professoras lidam muito com emoções. As professoras lidam muito com pessoas, e essa mania, essa maneira de lidar com as pessoas, traz sobre a pessoa desgaste físico, desgaste psicológico. A metade das professoras hoje
que frequentar psicólogos tem que ir para uma clínica psicológica, porque ela está desgastada demais. Lidar com pessoas desgasta a pessoa. Quando eu era criança, eu tinha uma professora chamada professora Tânia. E essa professora, há muitos anos atrás, esse tema de desgaste ainda não existia. E eu me lembro que essa professora, ela começava a apagar o quadro. Ela ia apagando o quadro, que se sabe, a turma lá do fundão nunca ficava com a boca fechada. E quando ela apagava o quadro, ela mandava a gente se calar, mas a turma do fundão nunca se calava. Quando ela virava, pastor, ela pegava o apagador e ela jogava nos adolescentes, nas crianças, e quem pegava, pegou. Pra gente, para aquele povo, aquele mundo antigo, era loucura. Aquela professora era uma pessoa irresponsável. Aquela mulher, mas pergunte a ela porque ela fazia aquilo. Pergunte a ela o que estava passando na mente dela. Pergunte o que levava ela a tomar aquela atitude. Aquela mulher estava desgastada. Aquela mulher estava sobrecarregada. Era por isso que ela tomava aquela atitude. Ela estava desgastada demais. Tem 40 anos que Moisés está lidando com esse povo. Moisés está desgastado. E o Senhor disse para Moisés: Moisés, você não entra dentro de Canaã, Moisés. E eu perguntei a Deus, pastor, eu disse: Deus, por que Moisés não entrou dentro da terra prometida? Por que Moisés não entrou dentro de Canaã? Moisés merecia entrar lá. Moisés tinha que entrar naquela terra, mas Deus disse que ele não entrou. E eu perguntei: Senhor, por que Moisés não entrou na terra prometida? E a pergunta que Deus me deu foi espiritual. O Senhor disse para mim, você lembra do seu pai? E eu disse: como assim, Senhor? Deus me disse: você lembra do seu pai? E Deus me fez lembrar de algo que aconteceu na minha vida há quase 14 anos atrás. Em 2010 eu perdi uma figura muito importante na minha vida, que foi o meu pai. Meu pai, pastor, era uma dupla, tinha uma dupla com meu pai. O meu pai cantava e eu pregava. Era uma dupla de pai e filho. O pai cantava e o filho pregava. Eu cansei de viajar com meu pai, de ir para agendas com meu pai. Mas do nada, pastor, da noite para o dia, meu pai foi acometido com uma doença. Uma doença do nada. O velho pegou ele. Os dois rins dele parou. Do nada. E meu pai agora tem que fazer um tratamento chamado de hemodiálise. Não sei se os irmãos, alguém já passou por isso. Mas é um tratamento triste, pesado. O meu pai ele fazia esse tratamento 3 vezes na semana. 3 vezes na semana ele ia para essa clínica. O meu pai, ele carregava uma mangueira no corpo dele. Ele fez 3 cirurgias. A primeira cirurgia ele colocou uma mangueira na virilha. Na virilha não deu certo. A segunda cirurgia ele colocou uma mangueira no braço. A do braço também não deu certo. E a terceira cirurgia ele colocou no pescoço. A do pescoço deu certo. Ele carregava uma mangueira no pescoço dele. 3 vezes na semana meu pai ia para aquela clínica. E eu me lembro que toda vez que ele chegava, pastor, ele chegava mal-humorado. Ele chegava chutando tudo, ele chegava quebrando tudo. Meu pai era crente, mas até palavrão ele xingava. Foi aí que eu fui estudar o tratamento dele, o processo dele. Foi aí que eu entendi porque ele chegava daquele jeito. 3 vezes na semana, era segunda, quarta e sexta-feira, ele ia para aquela clínica. E o processo do meu pai, como o rim dele não funcionava, e a gente sabe que quando o rim não funciona, a água não vai para o rim. E para que serve o rim, pastor? O rim serve como uma espécie de um filtro. O rim é um filtro. Todo líquido que a gente bebe, água, suco, refrigerante, todo líquido que a gente bebe, o rim ele filtra. O rim ele tira os carboidratos de todo o líquido, os nutrientes, as proteínas. Ele extrai de todo o líquido que você bebe, ele tira tudo e joga para o sangue. E o sangue é aquele que distribui para o corpo. E se o rim da pessoa não funciona, a água não vai para o rim, a água vai para o pulmão. A gente sabe que pulmão não pode água, porque se a água vai para o pulmão, a pessoa pode ter uma parada respiratória. A pessoa pode ter uma pneumonia pulmonar. Então a pessoa tem que fazer esse tratamento para retirar o líquido, para retirar a água que tem no corpo da pessoa. E eu me lembro que 3 vezes na semana meu pai ia para a clínica. Ele sentava, minha pastora, numa cadeira, parecia uma cadeira de divã, uma cadeira de psicólogo. Do lado da cadeira dele tinha uma máquina, parecia uma máquina de lavar roupa. Da máquina saiu uma mangueira. E a mangueira que saía da máquina vinha para o pescoço dele. E quando a máquina girava, todo o sangue era tirado do corpo dele. E o sangue dele girava naquela máquina. Girava. No sangue dele era injetado uma ampola de remédio gelado. E a gente sabe que o sangue corre nas nossas veias é quente. E o sangue e o remédio colocado no corpo dele era gelado. Irmão, aquilo dava choque térmico. Tinha pessoas que não suportavam.
Tinha pessoas que morriam sentadas naquela cadeira de hemodiálise. Tinha pessoas que tinham parada cardíaca. Tinha pessoas que a pressão baixava por causa da dosagem do remédio. 3 vezes na semana. O meu pai passou por 4 alas vermelhas. Meu pai teve 3 paradas cardíacas, 3 cirurgias. 5 anos. Meu pai estava nesse processo. 5 anos. O meu pai era lagoano, pastora. Meu pai amava comer farinha. Mas o meu pai não podia comer farinha. Sabe por quê? Porque ele não podia beber água. Porque se ele bebesse água, meu pai não podia beber água. Quando meu pai tinha sede, ele molhava em algodão. E ele refrescava os lábios. Lá em casa era proibido beber água na frente dele. Lá em casa não entrava mais farinha, porque ele gostava de comer farinha. Então seria covardia da gente comer farinha na frente dele. Ou seja, um homem que não podia beber água. Um homem que não podia beber líquido. 5 anos meu pai passou nesse processo. 4 paradas vermelhas, 3 paradas cardíacas, 3 cirurgias. Ele carregava uma mangueira no pescoço dele. Eu me lembro como hoje, foi um dia de sexta-feira, o meu pai tinha voltado da clínica e quando ele desceu da Topic, ele entrou dentro de casa, só que nesse dia foi diferente, foi estranho. Porque quando ele chegava em casa, ele chegava xingando tudo, quebrando tudo, xingando palavrão. Porque ele imagina só tirar todo o sangue do seu corpo, isso mexe com os seus hormônios. Os hormônios dele ficavam todos alterados, era por isso que ele chegava daquele jeito. E toda vez que ele chegava, e nesse dia ele chegou estranho. Nesse dia ele chegou cantando, ele chegou feliz. Ele entrou dentro do banheiro e eu não entendi nada. Quando ele saiu do banheiro, eu vi ele cantando. Eu perguntei, meu pai, o que está acontecendo? O senhor está alegre hoje? O senhor está feliz? Ele olhou para mim, meu filho, hoje eu recebi um elogio da enfermeira. A enfermeira me deu um elogio. E eu perguntei para ele, qual foi o elogio, meu pai, que o senhor recebeu da enfermeira? Ele disse que a enfermeira olhou para ele e disse, Arnaldo, eu quero parabenizar o senhor pela força que o senhor tem. Aleluia. Pela garra que o senhor tem. Pela vontade de viver que o senhor tem. O senhor é um homem forte. Eu quero parabenizar o senhor pela força que o senhor tem. Já tem 5 anos que o senhor está nesse processo. Tem pessoas que não suportam meses. Outros não suportam semanas. Outros não suportam dias. O senhor está 5 anos, o senhor não baixa a guarda. O senhor não esmorece. O senhor não chuta o pau da barraca. Eu quero parabenizar o senhor pela força que o senhor tem de viver. Pela garra que o senhor tem, pela vontade que o senhor tem de viver. E ele se alegrou demais com aquele elogio da enfermeira. Ele dava risada de um lado, dava risada do outro. A gente começou a dar risada. De repente, no meio daquela euforia, no meio daquela risada toda, ele fechou o semblante, minha pastora. Quando ele fechou o semblante, ele começou a chorar. Eu olhei para ele e disse, meu pai, o que está acontecendo? O senhor estava rindo, agora está chorando. Ele olhou para mim e disse, meu filho, eu queria que Deus acabasse com esse sofrimento. Eu queria que Deus colocasse um ponto final nesse sofrimento, porque eu não aguento mais. São 5 anos, são 4 alas vermelhas, são 3 paradas cardíacas, são 3 cirurgias. Eu carrego a mangueira no meu corpo. Eu não posso beber água. O meu corpo, ele diz para mim, meu corpo está todo detonado, estou cansado. Eu não aguento mais. Eu estou cansado, eu não suporto mais esse processo. O processo é pesado demais. E ele disse para mim, eu queria que Deus acabasse com esse sofrimento. Quero que o Senhor acabasse, porque eu estou cansado. Eu não suporto mais. Ele chorava de um lado, eu chorava do outro. Eu fiz uma oração por ele, terminei a oração. Senhor, o Senhor não disse que ia segurar a mão dele, ia percorrer o Brasil todo. Então cura ele, Deus. Senhor, o Senhor disse que através da voz dele iria curar as pessoas. Então cura ele. O Senhor disse que ia dar um CD para ele. Então cura ele, Senhor. Terminei a oração, dei um abraço nele, saí da casa dele e fui para casa. 3 meses depois, meu pai teve outra parada cardíaca. E meu pai foi para o hospital. E de lá, ele não saiu de lá mais. 29 de agosto de 2010, Deus levou meu pai lá para cima. Eu enterrei meu pai na terça-feira. Quando eu voltei do cemitério, perguntas que não queriam calar na minha mente. Ele dizia, Deus mentiu. Porque Deus disse que ele ia gravar um CD e ele não gravou CD nenhum. Deus disse que ia segurar na mão dele, a percorrer o Brasil todo, mas ele mal saiu de Sergipe. Deus disse que através da voz dele ele ia curar as pessoas, mas nem ele mesmo foi curado. E eu reivindiquei, presbítero. Eu reivindiquei, eu abri a Bíblia para Deus. O Senhor está escrito aqui que o Senhor não é homem para mentir. O Senhor não é filho do homem para se arrepender. Está escrito aqui, Senhor.
suas palavras não podem passar, Senhor. Eu disse, Deus, alguém mentiu nessa história. Ou foi o Senhor que mentiu para ele, ou foi os profetas que usaram de má fé com ele, Senhor. Eu pedi respostas para Deus. Eu fiquei quase 2 semanas sem orar, sem jejuar, sem pregar a palavra. Não conseguia dormir, não conseguia orar, não conseguia. Eu pedia respostas para Deus. Dia 20 foi um dia de sexta-feira. Eu estava tentando orar. Dobrei os joelhos e Deus respondeu a minha pergunta. E a pergunta que Deus me deu foi espiritual demais. Eu tinha dobrado os joelhos para orar. E Deus, Ele me deu um arrebatamento de sentidos. Não sei se os irmãos acreditam nesse negócio.
uma cura, a cura vai chegar. Pastor, precisa de um milagre, o milagre vai acontecer. Mas tenha calma. Tenha calma. Deus, Ele não age nas pressas. Eu disse aqui no começo. Deus não enfia os pés pelas mãos. Ele não coloca o carro na frente dos bois. Ele só age na hora certa. Se ainda não aconteceu, é porque não é o tempo dele ainda. Se o milagre ainda não aconteceu, a porta não se abriu, é porque ele está no processo. Você está na olaria. Ele está amassando o vaso. Ele está quebrando o vaso. E na hora certa, se prepare. Se prepare, vai acontecer milagres. Milagres, milagres. Alguém acredita? Quem crê, quem crê? Aí então abre a boca. Abre a boca para adorar a Deus essa noite. Oh, eu vou terminar aqui. Moisés estava cansado, pastor. Deus sondou o coração dele e viu que ele não aguentava mais. O Senhor disse: Moisés, eu sei que você está cansado. Eu vou te abençoar, Moisés. Senhor, mas eu quero entrar dentro de Canaã, Moisés. O que eu tenho para você é maior do que Canaã, Moisés. Eu vou falar de novo. O que eu tenho para você é maior do que Canaã. Você quer entrar em Canaã? Eu vou te dar algo que é mais bonito do que Canaã. É mais precioso que Canaã, Moisés. Eu vou te dar uma terra, Moisés. E essa terra, ela não é passageira, ela é para todo sempre. É para toda a vida. Oh, aleluia. Já está subindo um arrepio aqui. Porque o que Deus vai te dar vai ser tão grande, vai ser tão tremendo. Vou pegar aqui uma carona na palavra de Paulo. Aquilo que os olhos não viram, aquilo que o ouvido não ouviu, e aquilo que não desceu ao coração do homem, é o que Deus guardou para você aqui nessa noite. Para você aqui nessa noite, é o que Ele guardou para você. Glória a Deus. Tem algo tremendo. Tem algo extraordinário. Tem algo espiritual te esperando. Pastor, mas eu quero só uma portinha de emprego. Você crê que o que Deus tem para você não é apenas uma portinha de emprego? É maior do que essa porta que você tanto pede. O que Deus tem para a sua vida é tremendo, é grande. Olhos não viram, ouvido não ouviu. Você vai ver, eu vou voltar aqui, pastor, em Areia Branca. Eu vou voltar aqui, eu vou escutar o seu testemunho pela sua boca. Eu vou escutar, você vai me procurar. Se eu não voltar aqui como um mundo é pequeno e as pedras se encontram, eu vou me encontrar com você no encontro de vaso, numa vigília, no ponto de ônibus. Você, pastor, você não estava pregando lá naquele dia. Era o Senhor pregando e eu comi as palavras com os olhos, pastor. Pastor, eu recebi o meu milagre. Eu recebi a minha bênção. E eu vim aqui para dar o meu culto de ação de graça. Eu vou dar o meu culto de ação de graça. Oh, aleluia. Ei, se prepare que ainda em 2024, pastor, mas já está no mês 8, e daí? Em 2024, você vai dar o seu culto de ação de graça. Você vai cantar o hino da vitória. Os inimigos vão ser envergonhados. Deus vai bater a porta na cara deles e vai honrar a sua vida, vai honrar a sua casa. Na hora a sua família pega essa palavra profética. Deus está envergonhando aqueles que vieram para te envergonhar. Deus vai tirar você de baixo e vai colocar você por cima. Creia, acredite, vai acontecer, Moisés. Eu vou terminar aqui. O Senhor diz: Moisés, vem para aqui para cima. Senhor, mas eu quero entrar em Canaã. Moisés, Canaã é fichinha para aquilo que eu vou te dar, Moisés. E se você for ler o capítulo 34, você vai ver que Deus, Ele matou Moisés em cima do monte. Em outra tradução você vai encontrar dizendo que Deus sepultou Moisés em cima da montanha. E nunca mais Israel viu Moisés. Deus guardou aquele homem. Deus acabou com o sofrimento de meu pai de uma maneira. O sofrimento de Moisés, Deus acabou de outra maneira. Não sei como Deus vai terminar o seu sofrimento, mas que essa prova vai passar, vai. Esse vento vai passar, vai, ok? Essa luta que você está enfrentando, esse obstáculo que está vai passar. Eu estou vendo Deus metendo o pé na porta nessa noite. Eu estou vendo Deus jogando ele por terra, só para te dar vitória, só para te dar vitória. Deus está envergonhado.
vai confundir a cabeça de muitos. Deus vai fazer você dar um salto bem alto. 2024, você vai ver o que o teu Deus é capaz de fazer. Você vai ver o que Deus, onde Ele vai te levar e aonde Ele vai te colocar. Creia no milagre, creia na porta aberta. Eu estou todo arrepiado aqui. Deus está confirmando essa palavra nessa noite, pastora Lúcia. Pastora Lúcia, dê oportunidade, começa a oportunidade pelo povo, que o povo vai vir aqui contar testemunhos por esses dias. Pessoas vão vir aqui contar os testemunhos. Acredite, estava pregando, acho que tem mais ou menos 20 dias lá em Aracaju. Eu disse para a pastora, foi um dia de quinta-feira. Eu disse, pastora, Deus está falando comigo aqui, dizendo que domingo abra a oportunidade. É a quinta-feira. O Senhor dizia, domingo, diga à pastora que abra a oportunidade. Porque domingo, testemunhos irão ser contados aqui. Eu falei na quinta-feira. Na sexta-feira de manhã, a pastora me mandou 8 áudios de 8 pessoas que já tinham recebido um milagre naquele dia. O culto foi na quinta. Na sexta-feira, a pastora diz, Alberto, Deus já passou um furacão aqui na igreja. Passou uma tsunami aqui. O milagre era para ser no domingo. Deus antecipou o milagre. Já está acontecendo. Já está acontecendo. Aleluia. Creia. Aleluia. Creia. Você vai ver o que teu Deus é capaz de fazer. Deus vai colocar o diabo no lugar dele. Hoje não vai ter para Exu Caveira, não vai ter para Maria Mulambo, Preto Velho, Tranca Rua, Maria Padilha, Cosme Damião, São Jorge.